não vai se entregar à justiça depois de um novo pedido de prisão ter sido decretado. Quem disse isso foi a própria defesa do rapper, que foi procurada pela reportagem da Band após a revogação das medidas cautelares que haviam substituído a prisão preventiva. A decisão partiu do ministro Joel Ilan Parcionic, do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou um habeas corpus em recurso apresentado em favor do músico. Com isso, ele deixou de valer, então, a liminar que permitiu o cumprimento de medidas alternativas à prisão que tinham sido adotadas anteriormente por conta do uso da tornozeleira eletrônica. Ontem, agentes da Polícia Civil cumpriram mandados de busca em locais associados ao Oruan, inclusive a casa dele, no bairro da Freguesia, que fica na zona sudoeste do Rio. Ele não foi encontrado, com isso passou a ser considerado foragido pelas autoridades. Fábia, você trouxe ontem com exclusividade na sua coluna sobre essas falhas na tornozeleira eletrônica de Oruan. Em 43 dias, foram 28, 21 falhas, não lembro agora o número. Eu sei que foram muitas falhas. 28 falhas. Me conta um pouco, como é que... Em 43 dias. Como é que chegou essa informação para você e como é que tá sendo essa apuração, já que é isso, ele está considerado foragido? Não chegou, a gente vai cavucando até achar, né? E aí, graças a Deus, a gente achou. Mas é o seguinte, o Oruan, ele conseguiu descarregar a tornozeleira dele em 28 dias em 43. Quer dizer, ele ficou mais tempo com a tornozeleira descarregada do que com a tornozeleira funcionando. E justamente ela para de funcionar à noite, finais de semana, né? Nunca é assim uma segunda-feira de tarde. Não. É à noite, é final de semana, né? E aí deu ruim por Oruan, óbvio, né? Teve o habeas corpus aí cassado, e aí se tornou agora um foragido, porque ele diz que não vai se entregar, né? Ele teria que se entregar na delegacia, e ele diz que não vai se entregar. Eu fico muito preocupada com isso, de verdade, porque, assim, ele é ídolo de muitas pessoas, né? Ele é um cara que fala com o pessoal da comunidade, né? E aí o cara já tá de tornozeleira, ainda descumpre, mas que bom que a justiça tá aí, tá de olho, né? Não tá funcionando a tornozeleira, olha lá. Sirva de exemplo também para os outros, né? Para as outras pessoas que estão usando tornozeleira, que não é uma brincadeira, né? A pessoa ganhou um benefício na justiça de ficar em casa, né? Mas sendo assistido, né? Não é assim, prisão domiciliar e oba-oba, não é, né? A justiça brasileira está agindo muito bem nesse caso, eu acho. E agora o Oruan não se entregar é que vira um problema, porque ele vira foragido, e aí depois ele começa a ser caçado, né? Porque aí não pode ir para aeroporto, fecha a fronteira, apreende passaporte, um monte de coisas que podem acontecer. E é muito chato isso, o cara é um cantor, o cara tem uma profissão, né? É muito ruim, mas tem mais coisa para sair aí que a gente está de olho. Mas não posso adiantar, não, senão o povo fica tudo de butuca e me toma o furo. A gente está de olho, tem mais coisa aí por trás. Ontem a gente estava discutindo esse assunto aqui no Ministério com o Rick e com o Lucas, e eu até citei que no primeiro momento da prisão dele, lá em julho do ano passado, houve todo um discurso da defesa de tentar fazer com que ele fosse visto como injustiçado. E aí, o que a tua coluna trouxe com esses dados era de que esse argumento não se sustenta, principalmente quando se sabe que os dias que havia mais falhas da tornozeleira era dos do fim de semana e à noite. E aí, Lucas, o que me chama a atenção é que agora a própria defesa diz que ele não vai se entregar. E apesar de estarmos em um país que, obviamente, todos têm direito à defesa, o que é que esses advogados fazem quando eles trazem essa informação de que o réu não vai se entregar e que mensagem ele passa exatamente para esses fãs, como a Fábia acabou de citar? Ontem a gente estava falando muito no ar, parece que ele está se achando acima da lei, né? Porque a gente estava começando a falar desse assunto, mas hoje dá para ver que a gente ganha mais argumentos ainda para falar que ele está se sentindo acima da lei, né? Porque se existe uma lei, ele não está fazendo questão nenhuma de cumprir, já avisou que não vai cumprir. Essa tornozeleira está desligada desde domingo, né? A gente teve essa informação aí hoje, então, desde domingo. Então, ele já tinha uma intenção ali de repente, realmente descumprir o que havia sido ordenado para ele, né?
Então, é difícil realmente você passar a mão na cabeça dele ou você tentar enxergar um lado de que ele está sendo injustiçado. Eu acho que toda aquela defesa inicial dele de que era uma perseguição e tudo mais, acaba sendo perdida agora, porque realmente ele está indo aí por um lado que não tem como falar que ele não está se achando acima da lei. Então, eu acho que é perigoso realmente isso que está acontecendo. Tem muita gente que o defende aí nas redes sociais, porque ele é um ídolo para várias pessoas, como a Fábia falou, né? É um cantor, faz seu trabalho aí na música. Muita gente o segue, muita gente jovem. Ele é um menino, né? Acho que ele tem 25 anos. Ele é um cara jovem ali, que tem toda uma vida aí pela frente, e que é um exemplo para outros jovens ali que o seguem. Então, tudo isso é bastante preocupante. Eu não acho que a polícia, que a justiça vai simplesmente deixar ele não se entregar e tá tudo bem, ainda mais que é um caso que a mídia tá, né, cobrindo aí com bastante, é uma pessoa famosa, tá todo mundo em cima aí para entender quais são os próximos passos. Então eu acho que é perigoso essa decisão dele aí, pelo que a defesa dele falou, de não se entregar. Vamos acompanhar, assim, eu acho que realmente, eu tenho buscado aí também falar com o delegado, com a polícia, tudo, e eles estão buscando, né, eles estão esperando realmente encontrar o Oruan aí em vários endereços, não só no endereço que ele forneceu, mas em outros também. É isso, e vamos ver qual vai ser o argumento da defesa, porque provavelmente ele vai ser achado. E, claro, a gente traz mais sobre isso aqui no Metrópolis.com.